Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. É da nossa natureza. E nada pode ir contra essa natureza, nada é mais forte. Se uma seleção é tão gloriosa, é porque nós nos importamos. Nós cobramos, consagramos, escalamos, amamos. O orgulho ou a decepção são divididos igualmente em 200 milhões de partes. O grito ou o choro é a soma de 200 milhões de vozes. São 100 milhões de abraços. Quando o Brasil joga, é a nossa natureza que está em jogo. A seleção brasileira é sobre 23 jogadores e também sobre nós. Não sabemos onde termina o amor pela pátria e começa a paixão pela bola. Será sempre assim. Estará sempre em nossa natureza. Torcida e seleção. Gigantes por natureza. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Meio de Campo, aqui na tela da TV Unifev, canal digital 53.1. A gente abriu o programa com esse clipe aí da TV CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, justamente para inflamar esse espírito brasileiro aí, que quando fala de seleção é amor e ódio, né, uma história, mas que todo mundo em Copa do Mundo para curtir os jogos do Brasil. E a partir de hoje, já com uma decoração especial, aliás, fazendo muito barulho também aqui com a presença da nossa corneta, a gente vai falar só de Copa do Mundo, abriu a temporada de Copa do Mundo do programa Meio de Campo. E hoje, já para repercutir os palpites, fazer palpites sobre o Mundial da Rússia, recebemos aqui novamente Leonardo Caporalini, bem-vindo, Léo, e também, pela primeira vez aqui, o Gabriel Zico, nova geração, meninada aí que acompanha, gosta bastante de futebol e tem aí as opiniões sobre o que esperar do Mundial. Hoje a gente vai fazer um resumão da Copa do Mundo sobre os grupos, sobre os craques do campeonato e os possíveis campeões também, né? Vai ter classificados. E vai ter corneta ou não? Se falar alguma coisa errada, a gente é daqui pra lá, ó. É. Beleza, e o Gabriel Zico, a primeira vez que veio aqui ao programa, mas é legal, né, falar de futebol que a gente gosta, né, Zico? Bem-vindo. Olá, Josiano. Olá, Leonardo. Sempre um prazer estar aqui com vocês para falar de futebol, melhor ainda. Então, beleza. E vamos começar falando, tá bem fresco aí na nossa memória, o último jogo da seleção brasileira, esse amistoso contra a Áustria. O Brasil ganhou por 3-0, era um desafio importante esse amistoso. A Áustria vinha há vários jogos aí sem saber o que é derrota e vinha de uma vitória contra a Alemanha, campeã do mundo. E aí a gente esperava que ia ser um amistoso duro para a seleção brasileira. A Áustria, o pessoal comparando até com o estilo de jogo da Suíça, que é o primeiro adversário do Brasil na Copa. Leonardo, o que você achou dessa atuação da equipe do técnico Tite? Bem, Josiano, como você já destacou mesmo, a seleção brasileira pegou uma seleção um pouco defensiva, né? Joga naquelas duas linhas de 4, defensiva, muito defensiva, justamente porque o Brasil vai pegar muitos adversários assim na Copa. Como o Brasil acaba sendo a melhor seleção aí de todas da Copa do Mundo, ou pelo menos uma das melhores, a tendência é que pegue times que vão se retrancar. E contra a Áustria, que já vinha de 11 jogos sem perder, vinha de uma vitória contra a Alemanha, a seleção teve um papel espetacular. Agora com a saída do Renato Augusto, o time ganhou mais mobilidade no campo. Agora com o William também caindo para o lado, ganhando velocidade ali pelas pontas. Então a seleção brasileira está de parabéns, jogou muito. Ô Zico, tua opinião? Você gostou do que viu? Você acha que chega pronta a seleção para a Copa? Gostei do jogo. Acho que ainda está todo mundo ainda pisando em ovos, né, para não se machucar, com muito medo, cuidado. Né? Um medo de Neymar pega na bola, ainda não tem aquele 100% dele. Fica claro em alguns jogadores, no Coutinho, Marcelo, enfim, muitos jogadores ainda com medo de se machucar, mas pelo resultado acho que a seleção chega bem para a Copa do Mundo. O técnico Tite, principalmente aí no segundo tempo, aproveitou para colocar vários jogadores aí para atuar, tirou Marcelo, que fez a final da Liga dos Campeões, se não me engano o Casemiro saiu também, né, porque vem de final de temporada, já preservando um pouco. E aí a gente pôde ver um pouquinho diferente a seleção brasileira. Também entrou no decorrer do jogo Douglas Costa, se não me engano o Tyson entrou também. Todos os jogadores entraram, né? Menos o Fagner, o Jeromel e os goleiros. E o Renato Augusto. Pensando talvez num jogo mais difícil da seleção brasileira, aí que talvez tem que pensar numa alternativa de ataque. Léo, qual que é a tua opinião? No banco, o que você acha que
tem mais em destaque? É o Douglas Costa mesmo, que pode dar uma cara diferente no ataque se precisar? Exatamente, o Douglas Costa é o Keno da seleção brasileira, né? E é o antigo ponta, viu? Ele joga como aquele ponteiro que o futebol brasileiro por décadas, né, colocava ali um ponta direita, um ponta esquerda. Ele é aquele que joga pela beirada, vai no limite e cruza, finaliza. Eu gosto muito. Exatamente, ele tem esse papel na seleção brasileira de entrar no segundo tempo, modificar um pouco a forma de jogo, dar mais velocidade ainda no time e deixar a seleção muito mais ofensiva. A seleção, talvez no banco, ainda tem um grande zagueiro no banco, provavelmente o Marquinhos vai perder a vaga para o Thiago Silva. Acho que já perdeu. Aliás, já perdeu, né? Particularmente, eu prefiro o Marquinhos. Eu acho que ele entrou até ontem. Posicionamento, eu não sei, o Tite parece que acha ele baixinho, não sei qual que é o problema, mas fez toda a eliminatória desde que o Tite assumiu com o Marquinhos. Agora entra o Thiago Silva, pro Marquinhos deve estar daquele jeito. Então, foram algumas mudanças que o Tite fez em relação ao time das eliminatórias. Saiu o Renato Augusto, entrou o William, saiu o Marquinhos, entrou o Thiago Silva. E no banco a gente também tem o Fernandinho, que vem de uma temporada muito boa no Manchester City. Poderia até tentar ser titular, mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos, a posição que ele vai disputar talvez seja com o Casemiro, de primeiro volante, mas o Casemiro vem de uma temporada espetacular também no Real Madrid, já se credenciou como um dos melhores volantes do mundo. Acho que no banco a seleção está bem servida também. O pessoal, principalmente da Globo, viu, ter usado o termo aí, ô Zico, de plano A e plano B de escalação da seleção brasileira. O plano A seria um mais ofensivo e o B um pouco mais defensivo. O pessoal em casa entender, trata-se de uma escalação com o Fernandinho no jogo, juntamente aí com o Casemiro e com o Paulinho, ou seja, com 3 volantes. E outra do jeito que a gente viu ontem, começou a partida aí com Neymar, Coutinho, William e Gabriel Jesus. Qual que agrada aí? Qual que você acha que deve ser? O que me a titular para a estreia? É a B, com o Felipe Coutinho no meio campo e com 2 pontas jogando num contra um. Que eu acho que assim, a maior segurança que o Brasil pode ter é de ficar com a posse de bola, que assim vai sofrer menos lá atrás. Então, ainda com a qualidade que os jogadores têm, eu prefiro a B. E a tua opinião, com o Felipe Coutinho no meio. Não, concordo com o Zico. Acho que dá um pouco mais de mobilidade no time. É justamente isso. Não tem como, na minha opinião, jogar com 3 volantes no meio de campo, não vai ter ninguém para armar. Esse papel vai ficar sendo até do Felipe Coutinho, que vai jogar um pouco pelas pontas, também do Neymar. Então, acho que fica muito difícil trabalhar com 3 volantes, Paulinho, Casemiro, Fernandinho. Fica um meio de campo muito truncado, muito fechado. Eu acho que a figura do Renato Augusto era fundamental na escalação do técnico Tite. Por quê? Com ele em campo, juntamente até com o Casemiro e com o Paulinho, tinha a segurança defensiva e uma força no ataque muito grande quando partia ali entrando por um lado. Tanto é que Paulinho fugiu o nome agora do Renato Augusto, fizeram vários gols nas eliminatórias. Mas o que acontece? Na Copa do Mundo, a gente viu isso a Áustria, né? Eu acho que todas essas equipes do grupo do Brasil, o Brasil está no grupo E, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, eles vão vir todos fechados. Então não adianta entrar com volantes, tem que entrar com atacante para tentar quebrar essa defesa, seja com chute a gol, com drible, enfim, com jogadas aí de criatividade. É a minha opinião também. Eu acho que não vai adiantar tentar pensando numa segunda fase, talvez, porque aí, mas mesmo assim eu acredito que todos os adversários contra o Brasil vão vir de uma maneira cautelosa. O Brasil chega muito forte aí para a Copa e todos respeitam. Não, dá para usar talvez até esses 2 planos, talvez começa dessa maneira com o plano A, com Felipe Coutinho, com o William, com o Neymar, Gabriel Jesus, deixar o meio de campo um pouco mais leve, e dá para no segundo tempo aí sim tirar o próprio William, deslocar o Felipe Coutinho para a ponta e deixar esse meio de campo assim, tendo que trabalhar um pouco mais a bola, aproveitar a posse de bola. Mas mesmo assim eu não concordo muito, acho que é recuar demais. E aí o tempo vai passando, aquela equipe vai jogando, a equipe adversária vai jogar por uma bola só. A gente já viu isso acontecer no futebol, em Copa do Mundo mais ainda. Mas de qualquer forma, ô Zico, você está animado para essa Copa? Você está animado com a seleção? Com certeza, pelas eliminatórias que a seleção fez, né? Com os jogadores que estão voando em seus clubes, muitos deles protagonistas, né? Como o Neymar, como o William vem sendo muito utilizado no Chelsea.
Felipe Coutinho, a segunda maior contratação da história. Então acho que tem condições aí de ser campeã da seleção. Tá empolgado assim também, Léo? Tô, né? Acho que devido a esses 2 últimos anos da seleção brasileira, a gente acaba se empolgando nessa essa seleção depois do Tite, vamos dizer assim, né? Porque depois, na época do Dunga, a gente viu o quanto a gente sofreu nas eliminatórias, perdendo para o Chile, sofrendo demais, alguns até cravando que a seleção brasileira não ia para a Copa, saindo da Copa América. Então, e agora com o Tite, a seleção encontrou um padrão de jogo, joga como seleção brasileira, ofensiva, trabalha a bola, então chega muito forte para a Copa do Mundo. O segundo bloco do programa de campo a gente vai trabalhar mais em cima dos palpites, mas eu penso assim, que eu tenho acompanhado aí vários dos amistosos das equipes aí que estarão na Copa. Por exemplo, eu vi a Alemanha contra a Arábia Saudita, ganhou por 2-1, criou bastante, mas o time da Arábia é muito fraco, e a Alemanha também perdeu da Áustria, né? O Brasil agora ganhou 3-0. Vi da França, o que eu percebo assim, questão de conjunto, de time, o que mais chega com cara de time, de equipe, de padrão de jogo, de saber o que quer em campo, é a seleção brasileira. A França, muito talentosa, só que depende muito ali, sofre muito para criar uma jogada de entrosamento, de toque de bola. Tem aquela jogadinha padrão de chegar para trás, tocar ali e alguém chegar chutando, mas abusa bastante de chute de fora da área. Assim, jogadores, se der espaço, tem qualidade, mas não tem essa liga que tem a seleção brasileira. A Alemanha está chegando no Mundial. Geralmente a ideia é chegar no Mundial crescendo. A Alemanha está chegando no Mundial caindo de produção. A Espanha também fez um amistoso, fugiu o adversário, se não me engano, Estados Unidos. Jogou com os Estados Unidos, foi a França. Jogou com os Estados Unidos, empatou. E a Espanha fez um amistoso contra a Tunísia e venceu por 1-0. Então, assim, ninguém está dando show aí, exceto a seleção brasileira. E, assim, show de competitividade. Uma equipe que não tem mais aquele lance de ficar com chapeuzinho, com firulinha, sem ter o objetivo de concluir a jogada. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Palpites aqui no programa Meio de Campo. Quem será que vai ser o craque da Copa? A gente vai dar aquela cornetada.